Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Hoje o Tiaços mudou de dia, viemos para um sábado chuvoso e friorento aqui no Rio de Janeiro, terríveis 21 graus, muito frio. Hoje a gente tem a grata satisfação e alegria de receber um convidado muito especial, Steven Buzzer. Bem-vindo, Steven. Eu vou apresentar o Steven primeiro na sua biografia, por assim dizer. Steven Buzzer formou-se em medicina na Duke University e serviu durante 12 anos como médico na Força Aérea dos Estados Unidos. Ele se formou do programa de treinamento clínico de 2 anos no Instituto C.G. Jung de Chicago e ele é cofundador da Asheville Jung Center. O Steve trabalhou por mais de 30 anos em psiquiatria, com foco em psicoterapia de orientação junguiana. Atualmente, ele trabalha no campo da medicina da dependência e atua como editor da Chiron Publication. Juntamente com seu colega editor Leonard Cruz, eles são os editores gerais das obras completas de Marie-Louise von Franz, que é uma série de 28 volumes. Para nós, Steve, uma satisfação te receber. Steve, antes de tudo, bom dia. Esqueci de te dar bom dia. Bom dia. É um prazer te receber. Para nós do Tiaços, ter você conosco aqui é uma grande alegria, ainda mais você sendo responsável pela publicação, edição dessa magnífica obra, desse trabalho volumoso que eu imagino, árduo, né? De bastante dificuldade, que é a publicação de 28 volumes da obra da Marie-Louise von Franz. Nosso convite é para que você possa trazer sua experiência, nos falar também, não só da Marie-Louise von Franz, da obra dela, do tema de hoje, os símbolos arquetípicos nos contos de fadas, mas também saber do teu encontro com essa obra, o que te levou a pesquisá-la, a tomar a frente desse grande projeto. Espero que seja um ótimo momento de troca, de debate. Por favor, sinta-se à vontade, a casa é sua. Muito obrigado pela sua presença, Chico. Well, thank you so much, Marcus. Muito obrigado, Marcos. Eu realmente aprecio o que você falou. É a primeira vez que eu faço aqui esse evento com tradução simultânea. Eu fiquei impressionado até agora. Eu não sabia nem que tinha essa opção no Zoom. Muito interessante. Bom, eu vou falar, né, pela primeira vez para os nossos colegas da América do Sul, então realmente fico muito feliz de ter essa oportunidade. Bom, o trabalho de Marie-Louise von Franz é um grande projeto que nós assumimos na Chiron, e nós sabemos, né, da volumosa obra, né, nós queremos introduzir vários trabalhos dela. Então, eu acredito que a gente precisa de mais pelo menos 10 a 12 anos para terminar. São os 28 volumes. Então, como eu disse, eu gosto de estar associado a esse projeto e tantas pessoas nos ajudaram também a realizá-lo. Então, bom, a primeira vez que eu encontrei o trabalho de Yvonne Franz foi justamente por conta de uma questão de tradução. Ela não ficava muito feliz com as versões em inglês, né? E ela realmente queria atualizar e ter umas traduções melhores do alemão para o inglês, dos seus materiais, né, para que tivesse uma tradução melhor em inglês. Então, sabemos que algumas editoras estão interessadas em traduzir para o português, mas não é a Chiron que tem esses direitos, e sim a fundação na Suíça, né, que, de certa forma, administra essas obras completas da Von Franz. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela, vou falar um pouquinho sobre o trabalho delas, sobre o projeto em si, e também dar para vocês um gostinho dos primeiros volumes que já foram publicados. Muito bem. Agora eu vou minimizar aqui um pouquinho algumas.
Tudo ok? Todo mundo vendo bem? Muito bem. Esse aqui é, né, obras completas, obras de Marie-Louise von Franz. Começamos há 3 anos, temos 3 volumes. Esses são os primeiros 3, né? Todos eles relacionados aos seus materiais iniciais dos anos 20, mais ou menos em 1923, que é sobre os símbolos arquetípicos nos contos de fada. E depois tem outros 3, né? Nós, obviamente, pulamos os volumes 4 e 5, porque a tradução ainda não está completa. Então, os 5 primeiros volumes são sobre os contos de fada. E o 4 e 5 eles vão sair em inglês provavelmente em uns 2 anos, mais ou menos. Então, nós publicamos o volume 6, que é sobre as visões de Nicholas von Flu e Santa Perpétua, que eram santos, né, cristãos, né, do início, do princípio do cristianismo. E depois nós temos o Aurora Consurgence, e também e depois nós temos o volume 8, que acabou de ser publicado no mês passado, que é a interpretação dos contos de fada, que inclui uma visão geral do método de interpretação dos contos de fada, assim como os temas de ânima e ânimos nos contos de fada. Então, antes da gente falar bastante sobre o material de hoje, eu gostaria apenas de revisar quem foi Marie-Louise von Franz. Muitos de vocês provavelmente já a conhecem, tenho certeza, mas vamos ver aqui alguns dados. Bom, ela nasceu em janeiro de 1915. Essa aqui é a mãe dela, o pai dela, eram austríacos. O pai era austríaco e a mãe era alemã. E provavelmente, vocês sabem o que estava acontecendo em 1915. Estavam na Primeira Guerra Mundial há alguns meses, e, é claro, a Alemanha e a Áustria estavam envolvidos no conflito. Os pais, né, estavam envolvidos, o pai era justamente um membro, né, de todo o time do exército húngaro-austríaco. E a mãe era uma cidadã alemã. Então, desde o início, von Franz nasceu dentro desse caldeirão caótico da Primeira Guerra Mundial. Isso aqui, em 1915, aqui vocês podem ver a mãe, a irmã dela, von Franz, está ali apoiada na perna, está no colo, e a mãe, aquela que está em pezinho. Então, falando sobre a von Franz, nós não podemos deixar de falar sobre esse caldeirão em que ele estava envolvido durante a sua infância, uma quaternidade, isto é, ela nasceu durante a Primeira Guerra Mundial, que envolvia a Alemanha e a Áustria, países de seus pais, e ela nasceu nesse momento. Depois, é claro que eles, né, perderam a guerra, tiveram que fugir para a Suíça depois da guerra. E isso, na idade de 3 anos, o pai, né, contrai a gripe espanhola em 1918 e se torna inválido. Então, 100 anos atrás, a última pandemia foi a gripe espanhola, que matou milhares e milhares. E o pai, pegando, né, afetou profundamente a família. Depois, nós temos a Grande Depressão, né, que se espalhou por todo o mundo em 1929. Ela tinha 15 anos e a família perdeu os seus bens. E depois nós tivemos a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial
quando a Suíça ficou neutra no conflito, mas eles estavam completamente circundados por uma guerra terrível e a qualquer momento os alemães poderiam, de alguma forma. Então, von Franz viveu todos esses 4 eventos trágicos mundiais. E isso, é claro, que afetou a profundidade da sua alma e também o seu caráter, e é por isso que talvez ela tenha se tornado a incrível mulher que ela se tornou. Então, isso aqui é a casa antes deles perderem toda a riqueza, todo o patrimônio. Isso é ela e a irmã, Marie-Louise e Marie-Anne. Marie-Louise e Marie-Anne, Marie-Anne se tornou Mandy e Marie-Louise se tornou Marlos. Então, von Franz era conhecida como Marlos pelos amigos mais íntimos, na maior parte da sua vida. Se vocês, por exemplo, entrarem em contato com algumas pesquisas sobre, né, as pessoas mais próximas de von Franz, sabem, essas pessoas a chamavam de Marlos. E é claro que muitas pessoas, né, tinham essa honra de chamar Marie-Louise Marlos. E aqui é um pouco mais velha quando ela foi para a escola. Em 1931, depois que elas perderam, a família perdeu todo o patrimônio e se mudaram para a Suíça, alguns anos mais tarde, quando Marie-Louise ainda estava na escola, ela conheceu Jung. Então, ela tinha 18 anos. Estava quase terminando a escola, o ensino médio. Algumas semanas antes, né, da formatura, ela e uns amigos foram para visitar a Torre de Bollingen, e ela realmente ficou fascinada com toda a inteligência e todo o brilho de Jung, e ela ficou bastante impressionada com ele e mudou a vida dela completamente. E em 1934, ela se tornou uma das tradutoras de Jung e começou a segui-lo por toda a sua vida. Então, ela praticamente ficou, né, envolvida com o trabalho de Jung por toda a sua vida. Então, ela começa em 1934 a análise, justamente com Jung também. E como a família tinha perdido dinheiro durante a depressão econômica, ela paga a sua análise com a pesquisa de textos alquímicos, por exemplo, o Aurora Consurgens, né, atribuído a São Tomás de Aquino. E, de alguma forma, ela o ajudava a entender o latim para que era normalmente a língua usada pelos textos alquímicos. Em 1939, com 24 anos, ela começa a descrever os símbolos arquetípicos dos contos de fadas. São 5 volumes, justamente desse material que nós vamos falar hoje. Ela escreveu por volta dos seus 20 e poucos anos. Mais ou menos 8 anos de escrita. Começou na verdade, levou um bom tempo para que ela chegasse ao final desse material. Em 1937, vocês podem ver que ela estava no famoso balcão de Eranos, da Fundação Eranos, onde tinha os encontros. Ela faz uma palestra sobre as visões de Santa Perpétua, em 1941, e essa apresentação que ela fez no Clube de Psicologia, no final dos anos 20, se torna um dos volumes também da obra completa. Ou ela é interpretada, ela interpretou em torno de 65.000 sonhos, e ela realmente devotou toda a sua vida para o trabalho de um aprofundamento do trabalho de Jung. Então, aqui nós temos a casa que ela tinha perto da Torre de Bollingen, né, e Jung aconselhou, né, a construir a sua casa ali perto. Não tinha eletricidade, não tinha
encanamentos, etc., mas realmente ela gostava muito, ela era uma pessoa incrível como professora, fazia vários trabalhos. E aqui é uma citação de Mary Stein sobre von Franz. Ela diz: "Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu ouvi uma aula que eu né, estava presente em uma aula de von Franz. Ela é uma experiência luminosa, eu acho que Deus estava falando. Ela parecia saber tudo, né, de um modo incrível e sem texto. Ela passava pela história ocidental, oriental, mitologia, filosofia, antropologia e também outras áreas especializadas. Nunca na minha vida eu tinha ouvido uma pessoa com reflexões tão profundas e extensas, mas a maioria das pessoas que conheceu von Franz diz que ela era uma professora maravilhosa e também uma pessoa brilhante. Ela também amava os animais, ela tinha o bulldog inglês chamado Nibby, que ela, na verdade, levava para tudo, inclusive para as sessões de terapia. E as pessoas que foram analisadas pela Von Franz diziam: "Sim, sim, ele vai estar lá, Nibby", enquanto eles estavam tendo a sessão. Barbara Hanna, que era 25 anos mais velha que von Franz. Carl Jung incentivou que Barbara Hanna e von Franz vivessem juntas para que elas pudessem ter mais tempo para a escrita e também para que pudessem compartilhar, dividir as despesas. Então, eles se mudaram, né, para essa casa, que foi a sua casa até a sua morte, que agora é a casa é a sede da fundação. E justamente também tem os direitos de todas as publicações dos materiais da Von Franz. Esse aqui é em Kuznach, na Suíça. Ela morreu em 1998 por conta da doença de Parkinson, do mal de Parkinson que ela tinha e que desenvolveu. E se vocês forem no cemitério de Kuznach, vocês vão encontrar Marie-Louise von Franz ao lado de Barbara Hanna. Então, vocês caso queiram visitar. Então, agora eu vou mudar um pouquinho, falar sobre as obras completas em si. Então, 28, quase 30 volumes vão levar pelo menos 10 anos, né? De 2021 a 2031. Os volumes 1 a 5 são sobre os símbolos arquetípicos em contos de fada, nos contos de fada, etc., e todo o resto. Essa é a fundação da qual eu estava falando. Na Alemanha se chama Stiftung para psicologia, né? Que seria uma fundação para a psicologia de Jung. Então, quando ela se separou da Fundação Carl Jung, fundaram essa outra entidade que está envolvida com as obras de von Franz. Esses aqui são os 3 atuais membros do conselho dessa fundação. Então, nós estamos traduzindo, trabalhando com esse material, e esses 3 indivíduos são aqueles que se comunicam com a gente, que enviam e-mail, que nos enviam materiais, etc. Bom, para os primeiros volumes, os símbolos arquetípicos, os contos de fada, em alemão, traduzido para Symbolic Dimensions. Então, verdade, ela começou a trabalhar aos 24 anos de idade, trabalhou durante 8, 9 anos nesses volumes, então foi um grande esforço, um enorme trabalho. Então, dentro desses 5 volumes, vocês vão ver a profundidade que ela alcançou no que diz respeito ao trabalho com os símbolos arquetípicos, os contos de fada. Nós temos também a tradução em inglês sendo feita por Roy Freeman e Tony Wolfson, em colaboração com outros membros também, outros tradutores, e aqui são os 3 primeiros volumes sobre contos de fada. O primeiro volume é uma
Introdução fala sobre o histórico dos contos de fada, quais são as imagens mais envolvidas, os símbolos, etc. A segunda parte fala sobre os 4 ou outros arquetípicos primários. Então, por exemplo, pai dynamic, uma grande mãe, a sombra daimônica e também a filha, né, a ânima mágica. E também o volume 2 fala sobre a jornada do herói e nós temos o volume 4 também, que fala sobre a donzela. E eu só gostaria de mostrar aqui brevemente, é que esse material tem quase 100 anos e as atuais ideias sobre gênero, fluidez de gênero e não binariedade não estavam muito em voga naquela época. Então, nós temos essa, obviamente, uma linguagem mais específica do feminino e do masculino, mas quando nós falamos sobre o masculino nos contos de fada, nós não estamos falando necessariamente sobre um heterossexual cisgênero do sexo masculino, né? E também nós temos essa energia do logos também, muito interessante, que é mais presente até do que a questão sexual. E também o feminino também não está necessariamente ligada a um feminino heterossexual, cisgênero. E temos mais essa energia sendo falada como a energia do Eros. Dentro da instância editorial, nós estamos compromissados em não alterar os escritos de Marie-Louise von Franz nesse sentido. Então, o método de interpretação dos contos de fada, esse material ele foi publicado no mês passado. Então, essa aqui é uma citação da Von Franz sobre a arte da interpretação, para que a gente possa aprofundar um pouco mais sobre nossa conversa. Ela sempre diz: eu sempre falo para os meus alunos para não memorizar as minhas aulas, mas para tentar interpretar os contos de fada por conta própria, porque a única forma de aprender a interpretação é uma arte, é um trabalho artesanal, na verdade, que no final depende apenas da própria pessoa. Então, ela vai passo a passo sobre como que a Von Franz interpretava os contos de fada, mostra todo o processo, etc. Uma coisa que ela fala bastante sobre as diferenças entre mitos, lendas e contos de fadas. Então, mitos e lendas estão mais conectadas a um tempo e um espaço em particular. Uma cultura específica, por exemplo, século XX, de alguma parte do mundo geograficamente. Já os contos de fada, não tem tempo e não tem um espaço específico, ou não está ligado a uma área ou a um momento específico da história. Por conta disso, é claro que a imagem da psique, ela é de alguma forma, menos, as imagens dos contos de fada são menos influenciadas por essa camada cultural. Os contos de fadas são a expressão mais pura e mais simples do inconsciente coletivo e todos os seus processos psíquicos. É por isso que a Von Franz estava tão interessada nos contos de fada, porque ela e Jung viam os contos de fada como representantes ou expressões das camadas mais profundas do inconsciente coletivo. Então, antes desse processo, ele diz, né, que cada conto de fada tem um significado central, foi o que ela explorou até, né? Quer dizer, cada conto de fada tem um significado central essencial, e nisso ela quer, de alguma forma, interpretar esse sentido central no seu trabalho com os contos de fada. Então, também, todos os contos de fada descrevem uma faceta do céu. Então, ela chegou à conclusão que os contos de fada descrevem esse mesmo fato psíquico, mas um fato tão complexo e tão extenso, tão difícil para a gente perceber em todos os seus diferentes aspectos, e centenas e centenas de contos e milhares de repetições são vistas e vão sendo produzidas. Então, ela vê que nós temos os contos de fada com uma tendência a passar por diferentes estágios, né?
Por exemplo, a sombra, que é o início, a ânimo, o ânimos, a grande mãe, o grande pai, também o tesouro, que não consegue ser obtido, e no final o self-arquetipo. Quer dizer, é claro que dentro do seu estágio mais altamente individuado, ele está conectado com o aspecto arquetípico. Nós temos também os contos, né, de aventura, né? Isto é, quando uma história fala sobre, por exemplo, de uma planta que é cortada das suas raízes e que se torna também um conto de fada abstrato. Por exemplo, quando uma pessoa se torna um grego, norte-americano, um esquimó, um processo, e depois eu de alguma forma me libero dessas raízes, se torna mais genérico e se torna mais arquetípico e coletivo. Então, ela vê isso. Então, para mim, os contos de fada é como o mar. As sagas e os mitos são como as ondas que passam, né, sobre o mar. Ou um conto de fada, ele surge do mito e depois ele mergulha de novo nas profundezas para se tornar um conto de fada, né. Para a gente, o estudo dos contos de fada é muito importante, né, porque ele, de alguma forma, retrata a estrutura humana geral da alma. Especialmente importante se uma pessoa analisa outra de outra parte do mundo, como por exemplo hindu, australiano e etc. Nós podemos ver que você vai encontrar um modo de se relacionar através da linguagem dos contos de fada, porque eles possuem uma linguagem universal de todos os tempos e culturas, que perpassa todos os tempos e culturas. E, é claro, né, outras áreas do mundo, diversas áreas do mundo. Então, aqui nós temos um método de interpretação dos contos de fada, o volume 8 dos, das obras completas de Von Franz, ela fala sobre esse método e sobre esses passos. Passo 1 é como Von Franz analisa os contos de fada. O primeiro passo é justamente conhecer a estrutura dos contos de fada. Isso está dividido em 6, né, digamos, estágios. O primeiro é o Ilude Tempos, observar justamente a atemporalidade, a espacialidade desse conto de fada. E, por exemplo, quando começa com Era uma vez, isso significa que não é um espaço específico e nem um tempo específico, isso é universal. Isso torna um conto de fada, e do contrário seria um mito ou uma lenda. O segundo passo é a persona dramática. Vamos observar o número de pessoas, de personagens primários, aqueles que mais se destacam e quem eles são. Então, por exemplo, Cinderela é um dos personagens principais, depois tem a madrasta, e depois as 3 filhas, depois tem o pai, o príncipe, mas esses estão ali dentro do centro da ação. E você vê qual é o número, como eles estão estruturados, seja no início do conto de fada, até o progresso, até toda a evolução do conto. E depois a exposição. Todo conto de fada tem um problema. Ou eles não vão avançar, né? Não vai nem nascer se não tiver um problema incluído nisso. A peripécia são os altos e baixos. A maioria dos contos de fada tem um desafio, tem problemas, tem soluções, tem altos e baixos, tem muitas tarefas, tem muitos desafios a serem cumpridos. Depois nós temos o clímax, que é justamente o ponto alto da ação, onde nós temos o desafio final, a batalha final, por exemplo, dos gigantes, etc., contra os gigantes. Depois a Lises, que é a resolução, né? Então, por exemplo, tem a batalha e depois eles voltam à condição do início, à condição normal. Então, primeiro, Elude Tempos, que é a temporalidade, quer dizer, os contos de fada sempre começam fora da noção de tempo e espaço. Começa com Era uma vez, não tem um espaço específico, ninguém sabe onde acontece. Então, eu recomendo a vocês a contarem o número de pessoas do início ao fim,
né? Um conto de fada começa com o rei e os 3 filhos. Devemos observar que nós temos 4 personagens, mas que a mãe está faltando. A história pode terminar com um dos filhos, com a noiva do irmão, ter uma outra noiva. Então, nós temos 4 personagens de novo, mas em um cenário diferente. Então, vendo que a mãe está faltando no início e que tem 3 mulheres no final, você já pode suspeitar que toda a história é sobre a redenção do princípio feminino. Terceiro passo, que é a exposição, nomear o problema. Então, é preciso ter um problema num conto de fadas. Isto é, o rei não tem um herdeiro, né? Nós temos a família de camponeses que não tem comida, nós temos uma madrasta má que está escravizando a sua filha. Então, nós precisamos definir o problema psicologicamente, né? E nós temos que alterar para justamente esse problema psicológico. Por exemplo, naquela anterior, a gente viu que era o feminino que faltava, né? O 4 é a peripécia, né? Os altos e baixos da história, as tarefas, os desafios. 3, normalmente os desafios, 3 mais 1, né, para a maioria dos heróis. As tarefas ou os desafios que eles precisam. E depois nós temos, por exemplo, 3 durante o conto de fada ou um último no final. E nós temos aqui o clímax, que é o ponto alto da ação. Então, geralmente, o clímax, o ponto decisivo, é alcançado aqui, né? Toda coisa se desenvolve e chega a ser ao ponto de uma tragédia. Ou tudo fica bem, né? Então, por exemplo, no cinema isso acontece muito bem, mas tem muitos contos de fada em que o herói, ele perde, por exemplo, ele é sugado para o subterrâneo, para o mundo subterrâneo. Eu tenho certeza que muitos contos de fada têm finais positivos, mas tem muitos que têm finais negativos, como visto nessas versões cinematográficas. E depois nós temos Ulisses, que é a resolução, quer dizer, o positivo, o herói, a heroína que recebe o prêmio, também o negativo, que chega com a catástrofe, por exemplo. O negativo, ele, né, morre no mar, desaparece, etc. Então, nessas histórias primitivas, tem uma lises, nem uma lises, nem uma catástrofe. A história simplesmente, ela se dilui, né? Nós temos também a lises com um significado duplo. Isto é, alguma coisa que você não encontra em outros tipos de lendas ou materiais míticos. Por exemplo, um final feliz seguido por uma observação muito negativa feita pelo contador da história, por exemplo. E eles se casaram e teve uma grande festa, mas eles beberam tanta cerveja e vinho e tiveram um maravilhoso pedaço de carne, e no final todos eles não se sentiram bem, etc. Então, nós temos aqui rite de sortie, né? Isto é, um conto de fada pode levar você muito distante, chegando ao mundo dos sonhos, né? Então, por exemplo, imagina que você viveu em uma casa de camponesas e você ficou ali dentro daquela atmosfera de contos de fada, ao invés, por exemplo, de ir para a cozinha. Então, se você não se colocar fora da história, você certamente vai queimar, né, tudo que você fizer ali, porque você vai continuar a pensar que sobre a princesa ou o príncipe. Nós precisamos, de alguma forma, sair do mundo dos contos de fada para entrar no mundo real. Nós temos também aqui o método de interpretação dos contos de fada. Nós vamos olhar para isso, e aqui vocês podem ver a estrutura e os subsegmentos, isto é, nós podemos analisar isso num filme ou num livro, mas o passo 2 que nós vamos ver agora é a amplificação dos contos de fada com outras histórias que são similares. E o final é a tradução para o significado psicológico. Vamos para a amplificação. Então, uma das partes mais difíceis da amplificação, e é também uma parte em que ela é mais brilhante em fazer isso. Ela conhecia tantos contos de fada, milhares e milhares. E ela tinha uma mente tão brilhante que ela conseguia se lembrar da maioria desses contos de fada. Então, na amplificação, você tenta encontrar contos de fadas similares, ou se são coisas em comum, se tem coisas em comum, se tem coisas diferentes, e como que esse conto de fada em particular se relaciona com o outro conto de fada, etc.
E depois, no final, a interpretação em si. Aí chega ao passo essencial, que é a interpretação em si. A tarefa de traduzir a história amplificada para uma linguagem psicológica. Nesse ponto, tem um perigo, né, de permanecer metade dentro do modo místico de expressão, falando sobre a mãe terrível, né, que é, de alguma forma, tomada pelo herói, mas tal declaração se torna correta apenas se nós dissermos: a inércia do inconsciente, ele é superado pelo impulso na direção de um maior nível de consciência. Então, a interpretação está tomando essa linguagem simbólica e levando para o modo e o sentido psicológico. Então, mas nós interpretamos pela mesma razão que os contos de fadas e mitos são contados. Existe um efeito vivificante que ajuda uma pessoa a se sentir mais em paz e conectado com o mundo instintivo do inconsciente, o substrato inconsciente. Então, nós temos aqui várias camadas de interpretação. Nós temos o conto de fada original, a interpretação do conto de fada original, e alguma pessoa pode interpretar a interpretação, e isso leva traz até o nosso momento do tempo mais moderno. Então, o único critério que a gente pode confiar para a interpretação dos sentimentos de uma pessoa é que é satisfatório, que dá um clique, tanto para mim quanto para outra pessoa. Será que os meus sonhos concordam? E quando eu escrevo que é uma interpretação, sobre uma interpretação, eu sempre observo meus sonhos para ver se eles concordam. Se eles concordam, eu vou saber que a interpretação é boa, eu posso fazê-la. Então, claro que ela também concordava com os próprios sonhos. Nós somos capazes de discernir que diferentes contos de fada, no final, eles sempre circunambulam o mesmo conteúdo, que é o self. Esse tipo de conto de fada que contém o problema do encontro com o self é a fundação, é a base de todos os contos de fada. É bastante complexo. Então, ela precisou ler milhares e milhares de contos de fada para entender isso. Então, quando nós ouvimos nossos mitos, nós conseguimos entender, mais uma vez, para que nós estamos vivendo. Isso muda toda a nossa atmosfera e toda a nossa relação com a nossa vida. Esse é o poder dos contos de fada. Muito bem. Esses são os 3 sobre os contos de fada. Isso aqui é sobre o volume 1, né. Então, está evidente que as imagens dos contos de fada levam um segredo central, cujo significado, né, depois é interpretar, né, todas as possibilidades de abordagens a partir daí. Então, nós podemos ver que o volume 1 fala sobre os 4 outros arquetípicos. Então, o herói está aqui no centro da história, e os outros arquetípicos, os 4 outros arquetípicos, são uma quaternidade, são divididos em masculino e feminino, também autoridade ou não autoridade. Então, nós temos o feminino, autoridade, que é o grande feminino, o masculino é o pai dinâmico, não autoridade é a filha mágica, ânima, e o filho daimônico, que é a sombra. Então, nós podemos ver que esses elementos estão baseados, os elementos contivados estão baseados nessas 4 energias, como um todo, né. Então, se uma pessoa tenta, né, tirar uma lei com relação à conduta apropriada desses contos, talvez eles tenham que ver que em todas as circunstâncias uma pessoa pode seguir e confiar no próprio daimon interior. Se uma pessoa se deixa guiar pelo inconsciente, sem perder a cabeça, o seu senso de humor, a jornada para as profundezas irá recompensá-lo com riquezas inesperadas. Então, esses são os ensinamentos essenciais dos contos de fadas, que nós temos que ouvir a esse daimon interior, e é claro que levar esses ensinamentos para a nossa vida desperta. Isto é, nós temos que, de alguma forma, né, estar em contato com esses elementos inconscientes na nossa vida. Então, nós temos aqui o arquétipo constelado, que determina o
curso interior dos eventos é mais como representado nos contos de fada pela grande jornada, isto é, toda a tarefa, a aventura de encontrar o tesouro precioso, é muito difícil. Esse é o símbolo do self, dessa jornada, interpretada psicologicamente como a individuação, processo de individuação. Então, nós temos que ler um conto de fada, nós vamos ler agora, leva a um dos preferidos de Bonfrance. Nesse conto, vocês vão observar que tem uma quaternidade, são 3 filhos e o rei. Começa com o rei, com a função principal, que é o consciência, o ego consciente, o rei, o pai, e nós temos o herói, que é a função inferior não desenvolvida, né, que é o simples, o filho simples. Então, enquanto a gente lê o conto de fada, eu gostaria que vocês percebessem como que tem essa mudança quando o inconsciente, de alguma forma, ele é percebido pelo consciente, e tem essa mudança. Então, o conto de fada, ele é intitulado As Três Penas. E ele fala: era uma vez um rei que tinha 3 filhos, 2 dos quais eram espertos, inteligentes, mas o terceiro não falava muito. Ele era simples, e o único nome que lhe deram foi justamente de O Simplório. Quando o rei ficou velho e fraco e contemplou o seu fim, ele não sabia qual dos seus filhos herdaria o reino. Então, um dia ele disse: Vão, vão para o mundo, e aquele de vocês que me trouxer o melhor tapete será rei após a minha morte. Para que não houvesse disputa entre eles, ele os conduziu até a frente do castelo, soprou 3 penas no ar e disse: Assim como elas voam, vocês devem seguir para a jornada. Uma pena voou para o leste, a outra voou para o oeste, e a terceira pena voou direto para frente. Bom, não foi longe, mas caiu rapidamente no chão. Um irmão seguiu a primeira pena para a direita, o outro para a esquerda, e eles riram do Simplório, que teve que ficar ali onde a terceira pena havia caído. O Simplório sentou-se, muito triste. De repente, ele percebeu que havia um alçapão bem próximo à sua pena. Ele levantou a tampa desse alçapão, encontrou uma escada e desceu. Então, ele chegou a outra porta, bateu, quando viu alguém chamando lá dentro. Donzelas verdes e pequenas, sapos saltitantes, saltam para lá e para cá, vem rapidamente quem está lá fora. A door se abriu e ele viu um sapo enorme, gordo, sentado ali, cercado por um grande número de sapinhos. O sapo gordo perguntou o que ele queria. Simplório respondeu: Eu gostaria do tapete mais bonito e mais fino. Então o sapo gordo chamou um sapo jovem, dizendo: Donzela verde pequena, sapo saltitante, pula para lá e para cá, traga-me a caixa grande. O jovem sapo trouxe a caixa, o sapo gordo abriu a caixa e deu ao Simplório um tapete que era tão lindo como que nunca poderia ter sido tecido no mundo real de cima. Ele agradeceu ao sapo e subiu de volta. Agora, os outros 2 filhos pensavam que o irmão era tão estúpido que certamente não encontraria nada para levar para casa. Por que devemos nos esforçar tanto para procurar um tapete especial? Disseram. Então, pegaram alguns pedaços de pano da primeira pastora que encontraram e levaram de volta para casa para o rei. Ao mesmo tempo que voltavam para casa, Simplório também chegou, trazendo seu lindo tapete. Quando o rei viu o tapete, ficou surpreso e disse: É justo que o reino passe para o meu filho mais novo. Os outros 2 filhos, porém, não deram paz ao pai, dizendo que seria impossível para Simplório se tornar rei, pois lhe faltava entendimento de todas as coisas. Pediram ao pai que declarasse outra tarefa. O pai finalmente concordou, dizendo: Aquele que me trouxer o anel mais lindo herdará o reino. Novamente, ele conduziu os 3 irmãos para fora e soprou as 3 penas no ar. Novamente, Simplório seguiu sua pena até o sapo gordo, que lhe deu um lindo anel. Os irmãos mais velhos não fizeram nenhum esforço e tiraram pregos de argolas das velhas carroças e os levaram ao rei. Quando Simplório apresentou seu anel de ouro enfeitado com joias, o rei disse mais uma vez: O reino pertence a você. Os 2 filhos mais velhos não pararam de atormentar o rei, até que finalmente ele declarou uma terceira tarefa, dizendo que aquele que trouxesse para casa a mulher mais bonita deveria ficar com o reino. Mais uma vez ele soprou as 3 penas no ar e elas voaram nas mesmas direções de antes. Sem hesitar, Simplório voltou até o sapo gordo e disse: Eu devo levar para casa a mulher mais bonita. Sim, respondeu o sapo, a mulher mais linda. Ela não está aqui no momento,
mas você a terá mesmo assim. O sapo gordo deu-lhe uma cenoura oca, a qual foram atrelados 6 ratinhos. O Simplório disse com muita tristeza: Mas o que eu devo fazer com isso? O sapo gordo respondeu: Basta colocar um dos meus sapinhos dentro dele. Então ele pegou um deles no grupo e colocou dentro da carruagem amarela. Mal o sapinho entrou, transformou-se numa bela jovem, a cenoura numa grande carruagem e os 6 ratos em cavalos. Ele a beijou e a levou ao rei. Seus irmãos vieram depois. Eles não fizeram nenhum esforço para encontrar uma mulher bonita, mas simplesmente trouxeram consigo as primeiras boas camponesas que encontraram. Depois de olhar para elas, o rei disse: Depois da minha morte, o reino pertence ao meu filho mais novo. Os 2 filhos mais velhos ensurdeceram novamente os ouvidos do rei, gritando: Não podemos permitir que Simplório se torne rei. Eles exigiram que a escolha fosse do irmão cuja mulher conseguisse pular um arco pendurado no meio do corredor. Eles pensaram: as camponesas conseguirão fazer isso muito bem, elas são fortes, mas a delicada senhorita e donzela vai pular até a morte. O velho rei também cedeu a isso. Então as 2 camponesas pularam o arco, mas eram tão gordas que cada uma caiu, quebrando os braços e as pernas. Quando a bela dama que o Simplório trouxe para casa saltou através do arco com a leveza de um servo, todos protestaram e tiveram Todos protestaram, mas tiveram que aceitar. Simplório recebeu a coroa e governou com sabedoria por muito tempo. Bom, eu espero que ao ouvirem essa história, esse conto, vocês tenham percebido os elementos e os passos que Von Franz indicava. Isto é, 3 filhos, né? Um deles vai herdar o reino, e os desafios e as tarefas, que eram 3, depois 4, 3 mais 1. O desafio final, justamente, a mulher que deveria pular o arco. Vamos lá. Abrindo o problema, isto é, o rei está velho e está fraco, né? E alguém precisa herdar o reino. Outro problema é que o feminino está faltando aqui. Então, nós temos o rei, 3 filhos, não existe rainha, não tem irmãs. Então, a história termina com o casamento, uma união equilibrada do masculino e do feminino. Então, a estrutura geral parece apontar para o problema no qual tem uma atitude masculina dominante, está lidando com uma situação que falta um elemento feminino. E a história nos fala que nós temos que entrar para as profundezas para encontrar a sua noiva, o seu elemento feminino. Então, em muitas sociedades primitivas, a prosperidade de todo o país depende da saúde, do estado mental do rei. E se ele se torna impotente ou se ele se torna doente, ele precisa ser morto e ser substituído por outro rei, cuja riqueza traga prosperidade também. Riqueza e força traga prosperidade de novo. Então, nós temos aqui, no início, as 3 penas. Nós temos aqui a função principal do rei, nós temos os 3 irmãos, e, na verdade, nós podemos ver que isso muda e que o Simplório se torna o herói e se torna o rei. Então, nós temos aqui uma tétrade nos contos de fada. Mais uma vez, você tem o jovem, os 3, quer dizer, são 3 irmãos e o rei. Isso é bastante comum também, que é esse guarda-chuva dessa tétrade. Nós temos também as penas, quer dizer, é uma questão de acaso, né? Para onde elas forem, eles precisam seguir. Então, essa pena, ela é muito leve, cada suspiro do vento pode carregá-la. Então, é muito sensível, né? O que pode determinar o destino dessas histórias ou o destino da vida. Então, nós temos aqui também a porta do alçapão sob a terra, né? Então, o Simplório ele é capaz de encontrar essa porta, esse alçapão, porque ele tinha uma mente mais pura, que representa justamente a parte. É, então, nós temos aqui, né, a parte mais inferior, digamos assim, da consciência. Então, nós temos o tapete mais lindo. Ele quer esse tapete mais lindo do mundo, né? O
ele está expressando que ele vai sucumbir a essa rigidez do fim da vida e se distanciar das raízes da vida. Então, o tapete e o tecido é um produto da grande mãe, né, da grande tecelã. E também as cores indicam a diversidade e a grande completude da vida, né. Então, isso pode acontecer na segunda fase da vida, na segunda metade da vida, onde nós temos uma necessidade de uma maior sensibilidade. Então, o palácio precisa ficar paz. No palácio, quando o princípio feminino foi esquecido, não encontrarão tapetes preciosos. Aqui nós temos a segunda tarefa, que é o anel mais belo, mais bonito. Então, tem uma progressão em complexidade, né, do tapete para o anel e para a mulher. Isto é, a mulher seria essa totalidade, o símbolo do self, o circular, né? E o anel é um símbolo das conexões e relações, especialmente a relação entre o corpo e a alma. E a terceira tarefa é a mulher mais bonita. Simplório representa essa parte da psique da alma que está relacionada com a personalidade consciente, mas que consegue entrar em contato com o inconsciente, uma conexão, né, com a ânima, que representa uma continuidade dessa quarta função, né, para o inconsciente. Então, quando o jovem consegue superar sua última suspeita, né, e deixar de lado o seu julgamento crítico, entrar em contato com os comandos aqueles produtos inconscientes e as forças espirituais, é claro que surgem todas as oportunidades para ele. A ânima, o símbolo da ânima tem uma importância muito grande, mas é difícil reconhecer seu valor. Aqui Simplório é colocado como um teste de confiança. Conforme a princesa aparece e assume a sua forma, ele então vê que aquilo é possível e que existe. Então, 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3, leva à solução real, que está ali representada no quarto passo. Enquanto os 3 passos apontam para algo que está em movimento, algo dinâmico, o quarto geralmente aponta para algo que leva ao repouso. Então, né, o final, que é justamente a mulher pulando o arco. Com frequência, os contos de fadas têm essa última barreira e depois o último teste, né, mesmo depois de alcançar a ânima, a resistência dos irmãos mais velhos não param, não para. E eles pulam que as mulheres devem pular, né, o arco. Então, o símbolo da mandala aparece mais uma vez nesse arco, esses novos poderes psíquicos, que só têm valor se eles conseguem passar livremente por essa espécie de portal. Então, nós temos agora o reino, que são os novos valores para a vida, aquilo que é certo e justo para o reino. Então, é a personalidade total, que é simbolizado como reino, que desenvolve uma nova liderança, com uma energia renovada, que complementa essa tradição paternal com uma presença maternal. Então, nós temos aqui um tipo de heróis. Nós temos e vamos depois concluir com como que esses contos de fadas normalmente se concluem, né? Normalmente nos contos de fada, vocês querem, de alguma forma, entender que tipo de herói é tradicional, né? Dos contos de armadura e de cavaleiros, né? Mas Simpleton, o Simplório, ele não era assim, ele era um diferente tipo de herói. Nós temos os tricksters, nós temos os corajosos, os não corajosos, etc. Simplório é o não-herói, né? Ele não performa nenhum tipo de masculinidade. Ele não é herói no sentido próprio da palavra. Ele é ajudado ajudado pelo elemento feminino, que resolve a maior parte dos problemas, dando o carpete, o anel, encontrando a mulher que consegue pular. Então, na verdade, tem algo que oferece a ele, que provê a ele as soluções. Mas você pode ver que o simplório, ele se comporta mais proximamente, como vocês podem ver, de forma espontânea e até ingênua. Ele toma as coisas como elas são. Simplório sempre tenta ver a próxima coisa, né?
ele vai ter, talvez, que se casar, talvez com um sapo, e tudo bem, e ele aceita isso. Também típico dessas histórias que envolvem heróis como Simplório, que estatisticamente ocorrem mais frequentemente nas sociedades ocidentais do que em outras. É óbvio, né, que isso aconteça porque nós somos as pessoas que temos um super desenvolvimento da consciência, que perdemos a flexibilidade de tomar a vida como ela é. Também é por isso que as histórias envolvendo heróis como Simplório são muito valiosas para nós. Simplesmente essas histórias compensam essa atitude coletiva que coloca muita ênfase na eficiência. Esses heróis mais preguiçosos em suas histórias simplesmente são contadas com muita alegria. Tem algo de curativo sobre essas histórias para a nossa sociedade. Então, nós podemos ver que essas histórias dos heróis preguiçosos ressoam bastante entre nós, isto é, ser espontâneo, seguir o fluxo, de alguma forma é curativo para a nossa consciência superdesenvolvida. Então, ele encontra, né, o seu caminho nas tarefas, né? Então, isso é um acordo muito interessante de se ver, ou o próprio caráter. Então, nós podemos ver, por exemplo, que tem o Deus sabe onde a solução está para os nossos problemas, e aceitar isso é uma grande qualidade de caráter. Então, nós temos aqui a conclusão dos contos de fada, como que eles terminam, como que nós podemos interpretar esses finais? Então, tem três modos em que os contos de fadas terminam para Von Franz, e ela reconhece isso. É o final da magia, o final da mágica, é o final do secular, quer dizer, com as mãos vazias, ou o final, né, no secular com fortuna. Então, nós podemos ver aqui esse fluxo normal dos contos de fada. Eles começam com a vida do dia a dia, depois nós temos o luminoso, o reino do mágico, que envolve essa rotina, depois nós temos a e depois volta para a vida do dia a dia. Nós temos o secular, o mágico e o secular também. Algumas vezes eles ficam presos no mágico. Então, o herói, ele entra no mundo mágico, mas ele não é capaz de voltar para o vilarejo, para a cidade ou para a família. O herói desaparece nesse reino. Desaparece no Palácio da Ânima, seja subterrâneo ou no reino animal. Isso representa uma entrada completa no inconsciente, mas sem ser capaz de sair. Isso é uma perda trágica para o indivíduo, que foi absorvido pelo inconsciente. E depois nós temos o segundo modo, isto é que o herói simplesmente retorna ao reino secular, mas volta de mãos vazias, né? Isto é, seja com nada ou simplesmente com o alívio, a alegria de ter escapado do inconsciente devorador. Então, o herói, ele tem as tarefas, os desafios complexos, ele consegue sobreviver, mas volta sem nada. E depois, a terceira possibilidade mais comum é que o herói ou a heroína volta e traz algo. Ele traz um animal, um jogo, um objeto mágico, traz riqueza, ouro, ou eles ganham, né, essa figura conquistam essa figura da ânima. Então, esse aqui é o final, isto é, o herói traz a princesa de volta, se casa, se torna rei, e nós temos aqui um sentido de totalidade, de completude, e aqui é essa ânima, né? Ela é, de certa forma, integrada. Essa ânima que estava no inconsciente. E nós temos aqui os níveis de individuação com os pontos de fada. Nós temos aqui a individuação mínima e a individuação maior. Quando o herói ele é engolido pelo inconsciente, diferentes níveis de individuação aqui. Nós temos o herói que volta de mãos vazias, quando ele volta com algum nível de riqueza, etc. Então, como nós temos ainda um pouquinho de tempo, eu só gostaria de mostrar um clipe. Temos só um pouquinho aqui. Vou mostrar esse vídeo para que a gente possa escutar um pouquinho do, da,
das falas da Von. O problema é quando o... Ok. Eu já vi cenas muito bonitas da Anima. E alguns momentos depois, eu penso, como é que eu disse essas coisas? Mas é como eu sinto, mas no momento em que nós temos esse contato com a ânima, é o momento em que você sente, você precisa aprender a ouvir essa voz da ânima. Você pode sentir no corpo, eu não posso descrever, é como uma sensação somática, é como se de alguma forma ela falasse aqui, se apoiasse nos meus ombros, eu sentisse nos meus ombros. Depois, a primeira coisa é pensar, eu estou de alguma forma aqui tomado pelo ânimos, por favor, espera, não fale nada. O que que eu estou sentindo? O que que eu estou sentindo? Simplesmente a partir dessa entidade. Geralmente, é que nós observamos, não observamos como entramos em contatos. Por exemplo, se eu não tiver um bom contato, né, com algumas... Sim, quando nós entramos em contato com pessoas, por exemplo, que não sabem nada de psicologia e eu me sinto irritada, eu sei que ali eu estou de alguma forma com a questão do ânimos. Muito bem. Eu sei que a tradução deve ter tido alguma dificuldade, mas eu só queria que a gente ouvisse a voz dela. Mas ler o que ela escreve é maravilhoso, mas ela tem uma presença tão incrível, tão maravilhosa, que eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Então, eu vou dar, se alguém quiser alguma atualização sobre a publicação dos volumes, sintam-se à vontade para assinar a nossa newsletter, nossos informes. Por enquanto, ainda estamos, né, com todas as edições em inglês. Aqui está o website da Kiron Publications, para que vocês possam receber todas as atualizações. Então, mais uma vez, muito obrigado por me escutar. E agora nós temos nosso momento de perguntas, debates, comentários, caso vocês queiram. Steve, muito obrigado pela sua apresentação. Trabalho imenso, imenso, muito rigoroso, historicamente muito preciso. Imagino o quão intenso deve ter sido isso para vocês todos daqui, né? Particularmente você, se dedicar. Parabéns! Vamos conversar um pouco? Então vamos lá. Seguindo aqui, como a gente faz sempre no Teatros, quem desejar fazer uma pergunta, e por favor, aproveitem essa oportunidade, tá? Não é toda hora que a gente tem uma pessoa como o Steve aqui apresentando esse trabalho. Vamos aproveitar bastante a presença dele. Quem quiser fazer uma pergunta, coloca o nome no chat, eu chamo e a pessoa faz. Steve, eu queria começar fazendo fazer uma indagação para você. Como você mesmo apresentou, o leque de interesses da Von Franz é muito vasto. Contos de fadas, alquimia, mitologia, interpretação dos símbolos arquetípicos. Mas eu queria te perguntar, você acha que os contos de fada são o tema, por assim dizer, aonde a Von Franz mais, mais se tornou um tema que ela tomou para si? Quer dizer, como se for ali, nesse lugar, Contos de Fadas, é onde a contribuição dela mais ficou evidente, mais ela se aprofundou, mais do que, por exemplo, a alquimia. Queria saber a tua impressão, ou não, ou ela está, ou o interesse dela é um interesse muito espalhado, muito diversificado. Quer dizer, os Contos de Fadas têm uma
a palavra é ruim, mas vamos lá, tem uma superioridade em relação às outras temáticas? Qual é a tua impressão? Mhm. Yeah, thank you. That's a great. Sim, muito obrigada. Essa é uma pergunta muito boa. Sim, eu acho que eu praticamente concordo com você completamente. Ela estava interessada em muitas áreas, mas eu concordo com você. Os contos de fada era algo bastante importante para ela e profundo em termos de interesse. Quando você vê os seus escritos, e você vê o quanto que ela se dedicou aos contos de fada, assim, com certeza, ela é uma especialista nisso. Muitos junguianos dirão que digamos assim, o brilho de Von Franz era justamente a sua relação com os contos de fada. É claro que Jung estava muito interessado na alquimia, e para ele isso era muito importante, mas, na verdade, não existe ninguém realmente que tenha ido tão profundamente nos estudos sobre os contos de fada como Von Franz. E isso foi bastante longevo, esse interesse, porque ela tinha 24 anos quando ela começou a pesquisar para esses volumes, né? E durante 10 anos, nós 20, 30, ela estava pesquisando para fazer esses 5 volumes. E depois ela não parou, ela continuou pesquisando e continuou escrevendo. Então, por exemplo, quando a gente programou essas obras completas, eu acho que nós pensamos, nós observamos que 10 volumes ou mais são sobre contos de fada. Tem outra metade, assim, alquimia, sobre alquimia e outros temas, mas eu diria que a especialidade número um de Von Franz é, sem dúvida, os contos de fada. Talvez ela seja a especialista em termos mundiais, né, nessa questão. É claro que ela estava bastante interessada na alquimia, os números, por exemplo, três nomes, três mais um também, os números significativos. Ela também se aprofundou nisso no final, né, da sua vida. Mas eu acho que os contos de fada, acho que a minha resposta mais curta seria sim, eu concordo. É a sua especialidade maior e Perfeito. mais profunda. Ótimo. Obrigado, Steve. Per- A impressão que dá é exatamente essa, né? Dos 28 volumes, 10 serão dedicados aos contos de fadas. É uma boa medida. Legal. Vamos lá, temos várias perguntas. Vamos começar com a Luciana. Luciana, por favor. Obrigada, Steve. Estou super impressionada com esse trabalho que você fez. Super obrigada por ter trazido aqui para a gente. Eu queria voltar um pouquinho naquele comecinho, quando você fala que naquela época não era muito discutido as questões de gênero, né? Então estava tudo muito diferente do jeito que hoje a gente discute esse tema. Eu fiquei só com uma dúvida de que se isso foi um ponto seu, você está trazendo para a gente esse ponto de luz, ou se a Von Franz, em algum lugar na obra dela, você percebe alguma coisa nas entrelinhas sobre esse assunto. Yeah, that's a great question too. Essa também é uma ótima pergunta. Certamente não utilizando a terminologia de hoje em dia. Eu acho que aqui nos Estados Unidos, e acredito também no Brasil, tem muitas discussões sendo feitas sobre a fluidez de gênero, não binariedade, dentro das comunidades LGBTQ+, etc. Mas ela não necessariamente, obviamente, focou sobre isso. Essa terminologia é um reconhecimento, né, de todas essas questões, né? É claro que muita discussão pode surgir a partir daí, mas a psicologia junguiana trabalhou com essa questão da ânima e do ânimos, que acaba sendo muito fácil, né, interpretar mal esses termos, e também todo o sistema patriarcal nos leva também a uma interpretação. Mas dentro do trabalho da Von Franz, nós podemos ver que a ânima é uma construção que se identifica com essa fluidez de gênero, porque a masculinidade e a feminilidade está dentro de cada um de nós, dentro dessa conceituação.
mas eu acho que nós temos uma compreensão superficial ainda desse termo, né? Então, nós podemos ver que na terminologia moderna, claro que ela não conhecia, mas você pode ler, através do trabalho da Von Franz, as suas ideias sobre o masculino e o feminino. Isto é, o herói nos contos de fada não é apenas uma questão de ser homem, masculinidade, etc. Você pode ver também que ela alterna bastante nos contos de fada, quer dizer, você pode ver o lado masculino, por exemplo. A Cinderela, por exemplo, é uma história, digamos assim, feminina, com a personagem feminina, mas não tem uma razão para você não ver esse conto de fada através do ponto de vista do príncipe, tentando encontrar a noiva, isto é, perdeu a noiva, etc. E você pode ver a ânima e a ânimos em que elas se alternam, né, em termos de importância. Então, nós podemos ver que ela via o masculino e o feminino não apenas, né, como homem e como mulher. Nós podemos ver isso bastante nos seus estudos. Obrigada, obrigada. Obrigado, Lu. Shang, por favor. Nosso querido amigo Shang, obrigado pela sua presença aqui, meu amigo. Está por aí? Microfone fechado, Franklin. You might be muted. There we go. Agora, foi? Estão me ouvindo? Sim. Tudo bem, Shang? Seja Tá bom. bem-vindo. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, né, pessoal? Steve, uma pergunta para você é se a Fundação Marie-Louise von Franz ainda publica a revista Jungiana e oferece cursos para o público. Eu sei que no passado havia até uma formação, né, a princípio, lá na Fundação, né? E se você sabe se a casa dela já está assim aberta para visitação, como a casa do Jung. É isso. Curiosidades. Yes, and those are great points too. Sim, são ótimos pontos também. Vamos lá. A primeira sobre. Bom, a segunda primeiro, vou responder a segunda. A casa não está aberta para visitas. Então, Hans-Uli Eder, que mora lá, que é um dos chefes do conselho, comprou a casa e vive lá dentro. Então, é a sua residência. E ele também administra a fundação, todos os arquivos, a biblioteca, etc. Então, eu sei que você pode visitar, assim, no sentido de conversar com ele sobre algo, ou pedir, né, para ter uma entrevista com ele, etc. Mas não está aberto como a casa de Jung, né? É claro que a casa de Jung também é parecido. Andreas ainda vive na casa, né? E você, na verdade, pode visitar, é claro, mas você vai ver que ele mora lá. Agora eles se mudaram o último andar de um prédio de apartamentos, mas você pode visitar, né, os primeiros andares da casa. Eles mudaram para o último andar. Agora, a outra questão é sobre o treinamento, a formação. E você está certo. Existem 3 institutos junguianos na área de Zurich. Uma é o original, ou seja, Jung, que está em Kuznach. Então, a alguns passos da casa de Jung. Você só, né, vai à beira do lago e você chega lá. Esse é o mais antigo. Tem também o ISAP, que também é a Escola Internacional de Psicologia Analítica, ISAP Zurich, é bastante novo, tem mais ou menos 10, 15 anos. Eles se separaram dos outros institutos. E o outro, que é o menos conhecido, que é justamente esse que você falou na sua pergunta, que é chamado de Centrum. E o Centrum está ali mais ou menos... o Centro diz Estudos Centrais de Jung e de Marie-Louise von Franz, as iniciais, né?
é mais tradicional. Os outros dois institutos são mais neo-jungianos, quer dizer, eles ensinam Jung, von Franz, mas também outros jungianos, pós-jungianos, Maurice Day, etc. Versus esse Centrum, que é realmente focado em Jung e von Franz. Então, você leu as obras completas de Jung e também as obras completas de von Franz. Então, se você realmente quiser fazer esse treinamento e essa formação de Jung e von Franz, você vai para o Centro, que é em Zurique, fica em Zurique, no centro. Eles têm ali todo o local onde eles fazem, tem essa escola, esse treinamento. Então, tem essa confusão. Existem 3 institutos na área de Zurique, mas o centro é o único que realmente mergulha com profundidade na obra de Jung e von Franz. Os outros dois, não tanto, porque também têm interesse em diferentes áreas. E a pergunta da revista Jungiana, se continua sendo publicada? I'm not sure, to be honest. I'm not Eu connected as não deeply tenho from certeza, seen it, so eu não my tenho guess is visto, no. então eu não tenho muita certeza. Eu acho que talvez não tenha mais publicado. Eu não sei se alguém sabe algo a respeito. Será que alguém aqui sabe? Então, não sei. Provavelmente não é mais publicado. Mas muito obrigado pelas perguntas. Stang, você na sua passagem em Zurique, você teve experiência com a Von Franz? Você teve contato com ela? Sim. Eu tive, sim. Ela foi minha orientadora da dissertação, né? Hum. Inclusive, eu lembro do Steve lá na época, né, entre 85 e 90, né, Steve? Foi o período em que eu fiz a formação. Acho que você também estava por lá nessa época, né? Que eu lembro de você lá. E a minha apresentação, minha dissertação, foi em fevereiro de 91, sobre alquimia chinesa, né? Uma comparação com a alquimia ocidental. E eu tive a sorte de ser o orientado dela, né? E por isso que eu tenho muitas lembranças daquela casa, né, que o Steve estava comentando, da Lindenbergstrasse, né? Realmente eu fico muito contente, né, Steve, de as obras completas dela estarem sendo publicadas, porque eu acho que ela merece, né? Tudo que ela fez na carreira dela, por tudo o trabalho, vamos dizer, a colaboração com Jung, né? Então, é um trabalho de muito importância para a psicologia junguiana. Então, eu acho que isso é um mérito de vocês. Eu fico feliz, né, de ver isso em progresso, né? Então, parabéns aí para vocês, né? Thank you. And I love Muito hearing obrigada. E eu adorei ouvir de você, né? Uma pessoa que encontrou von Franz. Tem outras pessoas que têm histórias de interação com a Von Franz que vocês não sei, gostariam de compartilhar Eu vou conosco? contar Se tiver mais alguém? uma história porque Ah, é importante. Sônia, você teve, Sônia? Ela está traduzindo, né? Está em tradução, né, Sim, Marcos? sim. Pode Então, falar. vou falar em português, né? Porque então foi assim, né, Steve? Primeira vez que eu estive lá, eu estava com muito medo de encontrar ela porque ela estava doente. Então eu não sabia como abordá-la. Aí um supervisor meu, chamado Richard Pope, disse que por que você não escreve uma carta para ela? Carta não dói. Carta não dói, é Mais ou menos, verdade. é mais ou menos, mais ou menos. Naquela época era uma carta, sabe? Carta mesmo, manuscrita, né? Então eu escrevi uma carta, contei, falei de mim e pedi para elas se poderia ser a minha orientadora. Aí ela me convidou para tomar um chá e me explicou, mostrou, entrei na casa dela, mostrou a biblioteca, tudo, falou que estava doente, que tinha se afastado do instituto e que, portanto, ela não poderia me orientar.
Aí eu entendi, né? Puxa vida, eu vou fazer o quê, né? Que não iria. Aí voltei para casa e tal, né? Feliz de tê-la conhecido, assim, pessoalmente. Mas naquela noite eu tive um sonho, e nesse sonho Hmm. eu vi uma imagem, desenhei essa imagem e mandei para ela, dizendo ah, que essa imagem do sonho provavelmente tinha a ver com o nosso encontro. Aí ela me chamou Hmm. de novo para tomar um chá. E aí ela falou: gostei do seu desenho, da sua imagem. Vamos trabalhar juntos. Olha, eu não sei nem, eu parecia que eu ia desmaiar, assim, de tanta felicidade, sabe, o coração explodindo assim. Eu falei: mas é verdade mesmo? Você vai trabalhar? É, não te prometo que vou te dar muita atenção, porque eu não posso, mas nós vamos fazer o que for possível. E toda vez que eu ia lá, então, era uma coisa incrível, porque você não começava falando de alquimia, de coisas chinesas, não. Era incrível. Para começar o encontro com ela, eu tinha que contar o que eu tinha sonhado naquele período, os sonhos mais importantes. Não era eu, entenderam? Era o inconsciente. Era uma força que eu tinha que contar para ela. Às vezes eu acho que eram coisas relativas ao trabalho, é óbvio, mas tinham coisas também que não eram. Então era uma espécie de um ritual de entrada. Começava falando de sonho e depois ia falar realmente de assuntos assim mais que eu estava pesquisando e conversando com ela, né? Aliás, é interessante. Eu sabe como antes de procurá-la, eu falei com vários analistas lá do instituto, né? O Pope, o Brutti, o Ribe mesmo, né? O Abt. Ninguém quis me orientar, Steve. Aí todos eles falaram, não, a única pessoa que pode te orientar é a conferência. Então foi uma coisa assim que eu nem sei explicar direito o que é, né? Se eu realmente fui, como você disse, né? Aquele rapaz, o Simplório, né? Que conseguiu chegar lá. Não sei bem como é que cheguei lá, mas enfim, foi isso que aconteceu, né, Steve, nesse período. Então, eu fico muito feliz de estar aqui falando dela com você, que trabalhou muito tempo com ela também, né? E, enfim, divulgando, né, esse trabalho que eu acho que é muito importante para a psicologia junguiana, sabe? Então é isso, né? Obrigado, Chang. Obrigado por Valeu, Marcos. compartilhar com a gente sua história. Obrigado. Bom, valeu. Ó, vamos fazer uma pergunta da Letícia. Depois eu queria que a Sônia também, que teve, acho que, uma experiência com ela, pudesse falar, tá? Tá. Letícia, contigo, por favor. Olá, Steve, eu fiquei pensando aqui, eu queria saber um pouco da sua visão no seguinte, essa contribuição que a Von Franz traz, né, esse método de interpretação, de amplificação, que serve para sonho também, estava sendo deixado de lado pela comunidade junguiana, assim, principalmente por conta dessa separação do instituto, por serem mais pós-junguianos e tudo mais. Ela traz algo de novo por estar esquecido, assim, porque a minha impressão é que essas publicações parecem estar desenterrando um tesouro. E eu falo isso principalmente por uma visão minha aqui do Brasil, que muitas obras dela não são reimpressas mais. E espero que essa obra completa seja traduzida aqui também. Mas é mais ou menos isso. Obrigada. Hmm. Yeah, very well said. Sim, muito bem dito, Letícia. Eu concordo com você quando você diz que Von Franz e o seu trabalho não é tão publicado, reconhecido, lido como deveria, né? Porque ela é uma pessoa bastante importante dentro da comunidade junguiana, mas eu acho que é justamente por isso que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo e que a Fundação Von Franz nos autorizou a fazer.
isto é, ter esses trabalhos em inglês, e esperamos que a gente tenha em português, e também realizar traduções melhores para o inglês, né? E também reler, ver todo o processo de escrita em alemão e como que foi traduzido para o inglês, e também vamos ver se em português também tenham esse cuidado, para voltar a trazer Von Franz para a luz e todo o seu trabalho. Porque eu acho que nós temos, claro, as obras completas de Jung, que é, né, uma estante maravilhosa de livros, e se nós pudermos fazer a mesma coisa com a obra da Von Franz, nós teremos essa âncora, né, entre os dois trabalhos. E sim, como você falou, ela talvez não seja tão reconhecida nesses outros institutos, mas nós podemos ver até que em Jung não são talvez tão reconhecidos em todos esses institutos. E nem sempre eles leiam muito Jung. É claro que é lido, mas talvez não completamente. Eles leem muito pouco os trabalhos de Von Franz, mas nós precisamos de ambos. Nós precisamos da base de Jung e de Von Franz, que são os primeiros, e nós precisamos avançar com os neo-jungianos, com os pós-jungianos. Mas eu acho que é uma pena que Von Franz não seja tão lida dentro dos círculos jungianos como ela deveria ser. Eu espero que essas obras completas sendo publicadas, essa leitura seja incrementada. Respondeu a sua pergunta ou tem alguma coisa que eu possa acrescentar? Obrigada, só isso. Obrigado, Letícia. Sônia, quer falar um pouquinho também da tua experiência? Aproveitar e fazer uma pergunta? Sim, obrigada. Obrigada pela palestra, Steven. Eu cheguei na Suíça quase na época que o Franklin estava saindo, a gente se encontrou lá, né? E alguns meses depois eu tive um sonho em que eu achava um livro da Von Franz nos tacos, sob os tacos entre a biblioteca e a sala principal lá de cima, né, onde a gente tinha as palestras. E esse livro era, assim, maravilhoso, era um livro árabe, inteirinho, desenhado, assim, e ele falava sobre a alquimia, né? E aí a Frau Kopetzky, que era responsável pela biblioteca, e eu estava com muito medo de ter pego aquele livro proibido, enfim, né? E aí ela falou para mim assim, que bom que você achou o livro, né? E ficou por isso mesmo. E eu mandei esse sonho para a Von Franz. E a Von Franz virou para mim na carta, né? E falou que ela estava saindo de férias, que era para eu ler o livro dela, Os Sonhos e a Morte, e depois ela me daria uma entrevista. E aí eu fui, né, no finalzinho de setembro, começo de outubro, que já estava outono lá, um frio, né, eu lembro que chovia. Eu subi lá para a casa dela, no Linderstrasse, né, e ela já estava bem doente na época, ela me recebeu, contou o significado do sonho para mim, né, que falava muito de uma ressurreição, né, que a alquimia falava dessa ressurreição da personalidade que morre e renasce para o céu, enfim, né? A gente começou a conversar e aí eu comentei para ela que honra que era conhecê-la, que no Brasil, assim, a maioria das pessoas naquela época gostava muito dela, né? E eu tinha feito análise com a Massaco, que tinha feito análise com ela, né? Então eu conhecia muita história dela. E aí ela me perguntou se eu tinha tido algum sonho antes de vê-lo. E eu falei, sim, eu tive sim, que eu via a Europa cheia de mesquitas, que ela me falava, né? Olha, a Europa está se tornando islâmica. E aí ela confirmou para mim, né, que estava havendo mesmo um fenômeno naquela época que os muçulmanos estavam chegando na Europa, né? E aí logo depois ela me perguntou se eu queria trabalhar junto com eles lá no sentido de cuidar dela, né? Porque eu tinha falado para ela que eu sou médica também, né? E eu não pude fazer isso, porque eu já estava escrevendo a minha dissertação e eu tinha que voltar para o Brasil, né?
E aí eu encaminhei uma outra pessoa que estava chegando na Suíça, e ela me mandou um convite para duas pessoas para a ópera na época, né? Eu achei muito delicado, mas foi assim uma experiência maravilhosa, porque isso coroou para mim assim a minha chegada e permanência lá, né? Foi muito importante mesmo. Obrigada, Marcos. E uma coisa que a pergunta, acho que da Letícia, me fez pensar, que essa republicação das obras dela, de alguma forma, conversa com esse sonho meu, porque na época, o sonho, e eu não entendia muito bem, né, essas crises que estavam acontecendo no Instituto, era que as pessoas passavam em cima do taco com o livro e não davam bola. E eu acho que conversa um pouco com a colocação dela, que aparentemente os escritos da Von Franz ficaram um pouco mais esquecidos, né? Então, eu espero realmente que retome, né? Porque uma das coisas da palestra de hoje que me chamou muita atenção, eu não lembro qual slide que foi, ela coloca uma tradução da linguagem, o herói que está preso pela mãe, numa linguagem mais psicológica, que é a inércia da inconsciência que está segurando a consciência, né? Eu achei muito interessante isso, porque tira o aspecto de estar muito identificado com o ego, né? O herói como o ego, e em vez de ser uma estrutura da consciência, né? Eu gostaria que você pudesse falar um pouco disso, Steven, se você puder, por favor. Obrigada, Marcos. Obrigada, gente. Hmm. Yeah, thank you. I love hearing the Muito stories. obrigado pela história que foi compartilhada. É muito interessante o quanto muitas pessoas ficam intimidadas com a Von Franz. Ela realmente é uma mente brilhante. E eu converso com as pessoas que encontraram ela, e o primeiro contato sempre era um pouco assustador, né? E a pessoa ficava nervosa. As pessoas não conseguem imaginar que estão ali na presença de uma pessoa com aquele nível de conhecimento da psicologia junguiana. Deve ser muito difícil, né? Superar esse primeiro momento. Muito obrigada. Fábio, vamos fazer uma pergunta, Fábio? Olha, rapidinho. Bom dia. Muito obrigado, Steven. Oh, about Excelente. the ego and the hero. Siga, sobre o ego, no volume 1 das obras completas, ela fica bastante tempo falando sobre como o ego no herói e na heroína pode se engajar nos contos de fadas com os 4 tipos, os outros arquetípicos. Para ela, analisar esses elementos pode ajudar bastante na interpretação. Então, tem um rei, isso seria o governante, a autoridade, e como que o ego engaja também os elementos femininos e masculinos. E depois, se tem alguma peça feminina não governante, de não autoridade, que possa engajar com esse ego, e também a sombra masculina, etc. No outro pedaço que ele fala é que aqui o herói ou a heroína, como que eles se engajam, se relacionam com o ânimos, né? Com o mágico. Isto é, na maioria dos contos de fada tem animais mágicos que conversam, que falam com você, etc. Um peixe, sapo, etc. Se o herói ou a heroína ignora ou minimiza, ou ataca, ou mata, então isso é muito obscuro, né, para essa parte. Alguma tragédia pode ocorrer. Então, primeiro, nós precisamos escutar esses animais enquanto eles falam, seguir seus conselhos, ajudá-los, etc., em alguma armadilha e tal.
Então, aqui, a peça do ego será favorecido na sua progressão e na sua individuação, no seu processo. Então, a jornada do ego que passa por esses contos de fadas, como que se engajam com esses outros, com esses elementos, é uma grande parte desse caminho de individuação do herói. Thank you. Thank you. Obrigado, Sônia. Vamos lá, Fábio. Peraí, caralho. Tá ouvindo? Sim, sim. Vamos lá. Obrigado, Steven. Excelente. Parabéns. A nossa formação. Obrigado, Marcos, Luciana, Isa. Já sou fãzaço da popularização que vocês fazem do conhecimento. Fãzaço mesmo. Espetáculo. Acessível de R$ 20, não paga nem o almoço de hoje. Né? Muito. Parabéns, Tian e Sônia. Que trajetória linda, né? Conhecer a Von Fans. Tenho inveja. Legal ver alguns colegas aí, a Iduína, do Gilberto de Ram, do Imaginário, colega das Federais. Bom, a gente que é aqui da região amazônica, longe do sul brasileiro, as formações são mais difíceis em Jung, né? De onde você está Eu falando, Fábio? Eu falo aqui de Imperatriz, Maranhão, sou de Belém do Pará, né? Trabalho em Imperatriz. Aqui na Amazônia não tem nenhum instituto junguiano, mais perto da Bahia. Então, minha formação tem sido autodidata. E não tenho dinheiro para ir para a Suíça, nem para ir para São Paulo, Rio, fazer formação, vou me formando assim. Eu trabalho com indígenas, Steven, indígena de curto contato, 30 anos de contato, indígena de 200 anos de contato e indígenas de 400 anos de contato. Depende da etnia. Steven, a pergunta é: os jovens indígenas estão deixando de ir para a fogueira depois do contato, escutar as histórias dos velhos, para ficar no celular. Steven, será que a tela contemporânea, o computador, o notebook, o celular, dialoga com a obra da Marie-Louise von Franz para contemporaneizar essa contação de histórias que não é mais pelo livro, o pai que pega o livro e lê para a criança, mas é tudo pela tela, tanto no urbano quanto no contexto de aldeia indígena, que vem se perdendo essa oralidade entre gerações, o velho conta para o mais novo. A obra da Marie-Louise von Franz dialoga com esse problema contemporâneo. Obrigado. Yeah, wow. Sim. Tem muitas camadas aí nessa sua pergunta, é uma grande pergunta. Vamos começar respondendo com algo que eu falei mais cedo. Eu realmente concordo com você que as telas e os computadores estão chegando em todos os lugares. E é claro que estão, de alguma forma, roubando várias, de alguma forma, tradições, seja na Amazônia, seja na África, seja no Extremo Oriente, etc., porque estão chegando lá. Mas eu tenho certeza que Von Franz ainda estava viva, não exatamente na era dos computadores, mas do cinema e televisão, de alguma forma, foi a grande primeira mudança, né? Isto é, que as histórias das fontes da oralidade se transformando em filmes. E agora nós temos nas telas, nos celulares, telas computadores, celulares, etc., streaming, etc. Mas Von Franz estava ainda vivo na época do cinema, e muitos dos contos de fada femininos que tiveram versões cinematográficas foram, de alguma forma, né,
consultadas a ela, né? Ela escreveu algumas prefácios, algumas introduções, etc. Então, ela, na verdade, ela foi consultada para a maioria desses filmes da Disney. Eu não sei quais são as suas visões sobre esses filmes, não sei o que ela pensaria ou pensou sobre isso, mas as versões Disney são problemáticas, porque Disney, de alguma forma, sanitiza essas histórias, limpa essas histórias, né? Cinderela e todas as histórias inspiradas, né? Tem muitas coisas, né, terríveis, como, por exemplo, furar os próprios olhos, etc. Tal, né? Então, eu acho que isso perde algumas dessas relevâncias arquetípicas para justamente chegar a esse grande público, né? Agora, quando nós chegamos às telas, aos celulares, aos computadores, aos indígenas, eu posso imaginar que isso deve criar uma crise de significado dentro da comunidade tradicional com a internet, com tudo. Por exemplo, né, outras questões, né, como Coca-Cola e essas culturas estrangeiras que invadem, entram em todo lugar, muda drasticamente os modos tradicionais de contar histórias, a oralidade, e sem falar em outras questões como redes sociais, TikTok, Instagram e tal, Facebook. Especialmente TikTok, que eu acho que é aqueles vídeos de 20 minutos, vídeo, imagem, né, depois de imagem, realmente está mudando dramaticamente como que nossas almas se conectam com alguns desses materiais. E está mudando. Será que eu posso te perguntar o que você observou dos indígenas americanos após a ocorrência desses fenômenos, em termos de mudança? Entre etnias como os Auaguajá, Steven, tem 20 anos de contato, o jovem já ganha um computador da mineradora e esquece de ir para a fogueira ouvir a conversa do velho. Então já é violentíssimo para mim, né? Que sou caboclo da Amazônia, ver uma transformação tão violenta de o jovem não quer mais participar do ritual, prefere ver o TikTok e o Kuai. Yeah, yeah. That's got to be so Sim, tragic to see. isso deve ser bastante trágico de ver, uma vez que você traz essas telas, computadores, celulares para essa nova geração que, de alguma forma, ela é, né, desviada para esse novo tipo de comportamento. Eu posso imaginar como que isso vai afetar a profundidade da alma desses povos, as suas tradições, a passagem das tradições deve levar à ansiedade, à depressão também, a isolamentos. Isso deve ser uma transição muito difícil, sem sombra de dúvida. Obrigado, Fábio, pela participação. Seja sempre bem-vindo, tá, Fábio? Obrigado. Obrigado. Steve, queria fazer duas últimas perguntas para a gente poder encerrar o nosso encontro. Perguntas mais biográficas, por assim dizer. Queria saber do teu encontro com a Von Franz, teu encontro com esse mundo chamado Von Franz. O que te atraiu? O que te fez querer estar perto? E também o que te fez querer encampar, assumir essa tarefa tão exaustiva da edição. A outra pergunta, você é psiquiatra, né? Estava vendo na tua descrição, você é psiquiatra e também trabalha com dependência química, eu acho, né? Como é que aparece na tua clínica psiquiátrica e da dependência, esse referencial da Von Franz? É uma ferramenta válida, é uma ferramenta contemporânea, é uma ferramenta que te ajuda a entender os sintomas que aparecem na tua clínica. Queria que você pudesse também oferecer um certo panorama disso, por favor. Yeah, wow. So how Bom, I got into it. como que eu assumi
esse trabalho. Eu acho que eu meio que tropecei dentro dele, né? A história é... Bom, vou dar uma versão rápida aqui. Eu estava, na verdade, esse centro, o centro de Jung, isso antes do Skype, antes de todas essas formas de se conectar, e a gente começou a ter um contato com eles, a gente começou a conversar, a dialogar, e depois nós tivemos a fundação da Chiron, quando Morenstein, durante os anos 70, ele trouxe, né, essa possibilidade das obras de Jung. Na época, a gente tentou, durante 10 anos, essa publicação das obras de von Franz, mas não acontecia, né? Aí depois ele desistiu, falou, bom, os contatos estão aqui, vão lá, vão ver se vocês conseguem. E a gente tentou, tiveram vários obstáculos, tinha, na verdade, 2 conselhos envolvidos ali, foi muito confuso. Então, mas isso é tão importante, tão necessário, que eu resolvi continuar tentando. Então, todo ano eu voltava em Zurique, e nós tínhamos lá, né, eu tinha um contato lá que era do conselho, do Instituto Von Franz, eu voltava lá, falava sobre a fundação da Cairo, etc. Acredite ou não, eu tive um sonho, eu estava em Zurique na época, e nesse sonho eu era o madrinho de um casamento que estava acontecendo na parte antiga, na cidade antiga de Zurique, na parte antiga de Zurique, que tinha ali o noivo e a noiva, né? Que, na verdade, tinha todo comandado todo o casamento. Eu era o padrinho e eu dizia para as pessoas, olha, esse casamento não vai acontecer agora. E aí eu acordei. E eu falei para o Sullivan esse meu sonho, e ele falou, Steve, você me convenceu. Você é o melhor homem para esse projeto, você tem a inteligência para isso, e nós temos que avançar. Vamos lá. E aí nós começamos a avançar. Então, foi o inconsciente que, de alguma forma, conseguiu se comunicar com a fundação e com o conselho, né? Na verdade, levou alguns anos para a gente ter os contratos feitos e assinados. Mas, para mim, isso trouxe a consciência de que esse trabalho é tão importante que nós temos que trazer isso à vida, né? Porque parcialmente, né, algo que nós precisamos da consciência, mas parcialmente também do inconsciente que me comunicou isso. Então, como psiquiatra, eu trabalho longas horas com um psiquiatra, e é claro que eu tento também estar ali na Carol. Então, na verdade, não, nós temos um acordo, né, que eu ainda não consigo ter as publicações e a editora como meu trabalho principal, né? Mas tudo bem, eu estou ali no tempo que posso. É por isso que nós vamos ter 10 anos para conseguir realizar toda essa tarefa. Então, essa pergunta de como que eu trago a contribuição da Von Franz, bom, eu pratico a psiquiatria há 20, 25 anos, nós temos muitas sessões, então eu posso falar bastante sobre isso, porque eu faço também, de alguma forma, um processo analítico. Então, eu trabalho em vários hospitais, nós temos a semana da desintoxicação, né? Nós temos muitos dependentes em heroína, anfetamina, um pouco álcool, alguns são sem teto, algumas pessoas moram nas ruas, ou estão em hospitais do Estado, né? Então, agora, nós estamos fazendo, na psicoterapia profunda, eu tenho perguntado aos meus pacientes que tipo de sonhos que eles têm. Então, normalmente eles estão, né, fora desse processo de desintoxicação, porque nesse processo de desintoxicação eles ainda se sentem bastante mal, mas dentro da reabilitação eles trazem sonhos muito profundos e muito interessantes. E
podemos dizer até que os sonhos são potentes, como contos de fadas. Por exemplo, eles são perseguidos por essas forças obscuras do mal. Normalmente eles interpretam como a droga, né? Que a droga está tentando de alguma forma agarrá-los, puxá-los para baixo, etc. Também tem membros da família, avós que tentam ajudar, avós que tentam ajudar, e depois tem esse enorme obstáculo. E eles nunca tinham escutado os sonhos, prestado atenção no sonho antes. E aí eles começam a ver que esses sonhos fazem sentido, os olhos começam a brilhar e começam a pensar, não, isso é realmente muito profundo. Então, precisamos ser capazes de trazer alguma interpretação de sonho que tenham essas energias dos contos de fada ali envolvidas, eu acho que sim, é capaz, nós podemos trazer essa parte das interpretações dos sonhos da Von Franz e dos contos de fada para esse processo de recuperação, né, dos dependentes. Mas nós podemos trazer esses materiais arquetípicos dos sonhos. E tem sido uma bênção, realmente muito profundo, um aprofundamento interessante no trabalho. Steve, você acha que é possível que nós escutemos tudo aquilo que vem dos nossos pacientes, dores, sofrimentos, biografia, frustrações, medos, que a gente possa escutar essas histórias como se fosse um conto de fada? Yeah, in my mind, we need Sim, to listen to it. eu acho que a gente tem duas mentes escutando. Nós temos que ter também o nível objetivo, porque algumas vezes eles estão ali tendo aqueles problemas com a esposa, etc, etc. Então, esse é o mundo objetivo. Então, claro, tem o subjetivo, o inconsciente, o arquetípico, e nós precisamos manter ambos em mente. Tem a ver com a realidade, mas mais profundamente tem a ver com o inconsciente que está transpassando, e se tem símbolos, o que significam os elementos. Sim, sim. Se nós pudermos escutar com esses dois ouvidos e oferecer uma interpretação, algumas vezes o paciente quer ouvir, algumas vezes não. Algumas vezes pode ser de bastante ajuda trazer esses dois mundos, o simbolismo do inconsciente, dos contos de fada, esse luminoso, essa energia mágica. Mas é claro que ele também precisa pagar os impostos, né, ganhar dinheiro, comprar comida, etc. Nós temos que estar lidando ali com esses dois espaços ao mesmo tempo. Perfeito. Steve, antes da gente terminar, quero fazer 3 comentários. Primeiro, a incrível elegância do seu gato na janela. Durante 2 horas, se portou como um verdadeiro, não sei se é ele ou ela, mas com uma elegância felina absolutamente bonita. 2 horas parado ali. Indeed. Von Franz escreveu um livro sobre os gatos, né? Então a gente já faz essa primeira. Dê saudações nossas a seu gato. Parabéns. Segundo comentário, as 3 pessoas que aqui tiveram contato com a Von Franz, de uma maneira literal ou não, é engraçado, eu estou tomando você, o Shang e a Sônia, 3 histórias onde os sonhos tiveram uma participação decisiva nas histórias de vocês com a Von Franz. E acho importante que a gente possa ter registrado aqui, compartilhado esse momento tão íntimo. Agradeço ao Shang, agradeço à Sônia, contribuído aqui, colaborado com esse momento tão íntimo da vida pessoal de vocês, mas que aproxima, né, o universo da Von Franz com o universo dos sonhos. É quase impossível falar de Von Franz e não falar de sonhos. E você também, né, Steve, com o teu sonho. E a terceira questão, eu queria te agradecer. Queria te agradecer pela tua generosidade, sábado de manhã, roubado o teu tempo, mas muito obrigado pela tua generosidade, pela tua disponibilidade. Ao saber que esse projeto terá mais 10 anos, tenha certeza que novos convites virão para que você volte aqui para falar desse projeto novamente para a gente. Muito obrigado por você ter compartilhado com a gente esse belíssimo projeto que é. Steve.
it's been a delight. I've really enjoyed, Foi um doing prazer enorme, eu adorei fazer isso. Foi a primeira vez que eu fiz com esse tipo de tradução e foi realmente maravilhoso, funcionou muito bem. Foi realmente um prazer estar aqui em contato com vocês nessas duas diferentes línguas. Muito obrigado, foi realmente muito bom. Eu adorei. Que bom, Steve. E meu gato também gostou. Dê saudações para ele por nós. Espero que a gente possa nos revermos em breve. Um grande abraço e parabéns pelo teu trabalho. Pessoal, obrigado pela participação. Excelente encontro com o Yep, you have a Steve. good day. Excelente encontro. Espero que vocês tenham aproveitado. Bom fim de semana. Bom fim de semana. A gente tem o próximo encontro, Lu, quando vai ser? Vai falar, Lu? Próximo encontro? É. Sexta que vem, com o Martin Liebscher. É assim que fala o nome dele? Leituras de Jung dos Exercícios Espirituais. Introdução às suas palestras no ETH de 1939 e 1940. O Martin Liebscher, ele é o editor de alguns seminários do Jung que estão sendo publicados pela Philemon Foundation. Sexta-feira ele virá falar sobre os exercícios espirituais de Inácio de Loyola, que é o último seminário publicado pela Philemon Foundation. Uma oportunidade também rara de ver um grande intelectual, um erudito, falar sobre os seminários, sobre particularmente esse tema. Sintam-se todos convidados. Tá bom? Bom fim de semana. Obrigado. Jassos continua. Até lá. Tchau, Steve. Abraço. Bye-bye. Shang, grande abraço, meu amigo. Abraço, Marcos. Bom te ver aqui. Vai no simpósio do NIP? Talvez. Estou vendo aqui datas. Se você estiver lá, a gente dá um abraço. Até lá. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.